Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre esse livro aqui, A Última Semana, do Marcus Borg e John Dominic Crossan, tá? Então vou destacar alguns pontos. Então na página 19 ele vai falar assim: o cortejo de Jesus se contrapunha deliberadamente ao que estava acontecendo do outro lado da cidade, que é a chegada de Jesus em Jerusalém ali naquela última semana, né? Jesus montado no burrinho e acompanhado dos discípulos, né? Saudando ele a entrada na cidade. Essa passagem, ela guarda uma grande semelhança com a entrada do governador na cidade, que ele vinha montado num cavalo e acompanhado dos seus seguidores, né? Então são cortejos parecidos. Aí ele fala assim: o cortejo de Pilatos personificava o poder, a glória e a violência do império que governava o mundo. O cortejo de Jesus personificava uma versão alternativa, o reino de Deus. Esse contraste entre o reino de Deus e o reino de César está no centro, não somente do Evangelho de Marcos, mas da história de Jesus e do início do cristianismo. Então, esse é um ponto que a multiversal ela não entendeu essa passagem. Ela está querendo dizer que Jesus está querendo imitar Pilatos em todo o seu poder, glória, violência para governar o mundo. Na verdade, ele está fazendo aqui, está mostrando que o poder de Pilatos é um poder terreno. O poder de Jesus é um poder celestial. O contraste é esse entre o reino de Deus, é um reino espiritual, né? O confronto entre esses dois reinos continuou durante a última semana da vida de Jesus. Aí vai falar na página 34. A partir do 6 depois de Cristo, o templo e as autoridades também passaram a ser o centro do sistema imperial de impostos. Eles tinham a responsabilidade de coletar e pagar o tributo anual a Roma. Além disso, como centro econômico do sistema de dominação, os registros das dívidas eram guardados no templo. Então você veja que o templo ele não tinha uma função meramente religiosa. Ele tinha uma função de quase um banco central, né? E de negócios. Aí, com relação às autoridades ali judaicas que estavam em acordo, né, com as romanas, né, era um delicado número de equilibrismo. Eles precisavam colaborar o suficiente com Roma para mantê-lo feliz, mas não a ponto de causar raiva em seus súditos judeus. Era uma posição incômoda. Então ficavam fazendo aí um jogo duplo, né? O sumo sacerdote fazia um jogo duplo aí com os romanos e com os judeus ao mesmo tempo, tentando controlar. Ainda sobre o reino de Deus, né? Ele fala assim: reino de Deus é uma metáfora tanto política quanto religiosa. Religiosamente é o reino de Deus, politicamente é o reino de Deus. No século I, reino era um termo político. Os ouvintes de Jesus, a comunidade de Marcos, conheciam reinos e viviam neles. O reino de Herodes, o reino de Roma. Jesus poderia ter falado da família de Deus, da comunidade de Deus, do povo de Deus. Mas, segundo Marcos, ele falava do reino de Deus. Para seus ouvintes, isso sugeriria um reino muito diferente dos reinos que eles conheciam, muito diferente do sistema de dominação que governava sua vida. E a mensagem de Jesus em Marcos é sobre o já presente reino de Deus, que também virá em sua plenitude. Na página 47, ao concluirmos esse capítulo sobre o Domingo de Ramos e as duas procissões que dão início à Semana Santa, queremos alertar contra um possível equívoco
quanto ao conflito que levou à crucificação de Jesus. O conflito não era de Jesus contra o judaísmo. A maioria dos estudos do meio século, em especial dos últimos 20 anos, enfatizou corretamente que devemos entender Jesus dentro do judaísmo e não contra o judaísmo. Jesus fazia parte do judaísmo, não estava à parte dele. A ideia de sacrifício de Jesus, né, ele remete à etimologia da palavra. Né? Essa compreensão do sacrifício, ela vem do latim sacrum facere. Então é um tornar santo, tornar sagrado. É nesse sentido que é sacrifício, sacrum facere. Em um sacrifício, o animal é tornado sagrado e é dado a Deus como um presente sagrado ou devolvido ao ofertante como comida santa. Esse sentido de sacrifício jamais deveria ser confundido com sofrimento. Então, sacrifício, na etimologia da palavra, não remete necessariamente a sofrimento. O ponto é você tornar sagrado. É esse o movimento principal aí. Com relação àquela passagem das moedas, né, que Jesus diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, e na página 85, ele vai chamar ao ponto uma questão interessante, que é o seguinte: havia dois tipos de moedas circulando ali na região. A primeira é uma moeda lá daquela área dos judeus. Como eles proibiam o uso de imagens, essas moedas não tinham imagens. Elas tinham, no máximo, era uma planta, sei lá, uma árvore, mas não é a imagem de pessoa. As moedas romanas já traziam imagem de César numa das faces. Tá? Então, muitos judeus, eles nem usavam essas moedas romanas, só usavam as moedas judaicas. Tá? Então, quando Jesus interpela lá a pessoa que está perguntando para ela pegar a moeda dela, ele já está sabendo que essa pessoa tem moedas romanas no bolso. Então, a estratégia retórica de Jesus é brilhante. A armadilha deles foi evitada e só contra a armadilha está armada. Assim, mesmo antes das famosas palavras sobre entregar a moeda a César, Jesus já tinha vencido o embate. Quer dizer, ali ele já está revelando que aquela pessoa é pró-Roma. Ainda sem responder, porque ele já sabe que vai encontrar ali uma moeda com César. Um judeu tradicional não teria aquela moeda no bolso. Aqui ainda sobre o Apocalipse, ele fala aqui sobre essa visão, essas perspectivas de fim do mundo que Jesus narra, né? Ele diz assim: segundo o ponto de vista da história, a expectativa de Marcos quanto à vinda iminente do Filho do Homem, o retorno de Jesus, estava errada. Para dizer o óbvio, ela não aconteceu. Mas por trás do calendário de Marcos podemos perceber um significado mais profundo em sua convicção apocalíptica, ou seja, o que começou em Jesus era o triunfar a despeito do tumulto e da resistência desse mundo. Então, veja, isso aqui é uma perspectiva do John Crossan, né? Do Marcus Borg, né? Então, segundo ele, essa narrativa daí, essa profecia de Jesus não foi feita pelo Jesus, foi feita pelo evangelista, porque o evangelista acreditava que aquela geração ainda estaria viva para ver o retorno de Jesus. Era o evangelista que acreditava. E ele colocou isso na boca de Jesus. Entende?
E quem errou então foi o evangelista. Essa é a perspectiva aqui na página 106. Página 114, ele vai falar sobre uma coisa interessante ainda sobre a chegada de Jesus em Jerusalém, no jumentinho, né? Você tem ali na primeira narrativa em Marcos, dizendo que uma multidão acompanhou Jesus. E ali, depois, quando você vem para Mateus e Lucas, Lucas, por exemplo, ele já não fala multidão, ele fala de toda a aglomeração dos discípulos, que é uma expressão bem ambígua. Em outras palavras, enquanto seguimos sequencialmente de Marcos, passando por Mateus e Lucas até João, ou seja, dos anos 70 até meados dos anos 90, aquela ênfase original na multidão de judeus apoiando Jesus como autoridade diminui significativamente. Então, isso pode ser um efeito, novamente, de um certo antissemitismo que vai aumentando à medida que você vai chegando no final do século I, porque ali cristãos e judeus começam a entrar em atrito. Então, esses evangelhos que estão sendo escritos mais tarde já estão pegando essa época de conflito mais forte entre judeus e cristãos. E ali, então, a multidão de apoio a Jesus, ela vai sendo reduzida. Então, isso está na página 115. Muito obrigado, então.